No programa de hoje nós estamos aqui, ó, Clínica Doutora Patrícia Bretz. Vamos nessa saga, né? Vocês viram aí nos programas que nós estamos na busca da saúde, em busca da longevidade, em busca da qualidade de vida pela medicina integrativa. Você está curioso para saber o que vai acontecer nesse programa? Vem com a gente. Bom, como vocês viram aqui, nós estamos no dia do prometido, na clínica da doutora Patrícia Bretz, que é uma das nossas âncoras aqui do programa, e a gente tem a honra de estar com o doutor Marco Antônio Martim, né? Que é nutrólogo. Ela fala bastante do senhor nos bastidores, já comentou nos nossos programas, e sobretudo quando a gente fala em equipe multidisciplinar. Sim. Né? A importância dos profissionais todos atuarem em prol de um resultado de um paciente, que vai desde o personal trainer até o esteticista e cosmetólogo, que faz uma parte, ou quando há necessidade do trabalho do biomédico esteta, do nutrólogo, sobretudo, que quando a gente fala em emagrecimento, qualidade de vida, longevidade. Sim. E o Jajá, que está aqui, né, nos nossos bastidores, a gente fez aí algumas procedimentos. Hoje a gente tem uma meta aqui que é engrossar a canela dele. É uma meta, um desafio que a doutora fez. E quando a gente fala em engordar, emagrecer e tudo isso, qual é o papel da nutrologia? Então, Márcio, hoje em dia, né, a gente tem, como você mesmo falou, a questão da integração, né? Da integração das várias especialidades, das várias formas de você ver o paciente e trazer para ele o bem-estar. A nutrologia ela entra na questão de você orientar principalmente as questões dietéticas, as questões de suplementação também. E hoje em dia, né, nós estamos focando muito nas práticas integrativas, né? Nas práticas integrativas e principalmente nas práticas regenerativas, né? Então, a medicina hoje ela está partindo por um caminho que ela é de regeneração, né? Então, o que é isso? É você trabalhar principalmente a questão celular, né? É você trabalhar principalmente a função da sua célula. Você citou aí os médicos estetas, dermato, enfim, que atuam, né, de fora para dentro, né? Que é importantíssimo também, porque você tem coisas a fazer aí, muita coisa legal, mas a questão da beleza também ela vem de dentro para fora, né? Então, quando você tem uma célula funcionando bem, quando você tem principalmente uma mitocôndria funcionando bem, não só produzindo energia, porque a função mitocondrial ela vai além disso, você tem um sucesso maior nos tratamentos. Então você retoma esse paciente, você dá energia para ele, você dá vitalidade, né? Aí isso aí faz com que ele tenha um sucesso maior em qualquer tipo de tratamento, prevenção de doenças. Então nós estamos caminhando cada vez mais para isso. Aí também entra a questão dentro da nutrologia, né? Muito a questão hormonal, né? Então nós olhamos muito para isso também como um dos pilares também da longevidade, um dos pilares do bem-estar, tanto feminino quanto masculino. Então a reposição, né? A modulação hormonal, né? Seja ela hormonal de hormônios esteroides, né? Como da menopausa, ou os masculinos como a testosterona, como também tireoide, né? Então a insulina, a gente tem que olhar para tudo isso. Então acho que esse caminho da medicina hoje ele é sem volta e é bem bacana. A gente está atento a isso. A gente sempre fala, trago sempre o tema canetas, né? Nós vivemos a moda, né? Acho que a gente pode falar isso, virou a moda das canetas. Aí a pergunta que eu sempre faço, né? Caneta é para todo mundo? Então, a caneta, sim, são várias também, são né? Várias, vamos falar várias. Vamos falar aí hoje que está mais na moda, que é a tirzepatida, né? Tá vindo aí a retatrutida, enfim, que são hoje o grande boom do emagrecimento e tudo mais. Na medicina, isso em qualquer coisa, nem tudo é para todo mundo, né? Então, o que a gente tem que pensar, entender bastante. Essas coisas, né, assim como os peptídeos também, que estão vindo aí com força, tudo, eles têm que ter uma base sólida,
Né? O que é uma base sólida? A base sólida é aquele paciente que já está fazendo ou está disposto a mudar o estilo de vida. Então, adianta você dar um monjaro para um paciente que vai continuar, às vezes, bebendo, fazendo algumas coisas que, né, vão contra o estilo de vida para uma pessoa saudável, emagrecimento? Muito pouco. Então, quando você tem um paciente que já mudou o estilo de vida, que está mudando o estilo de vida, quando eu falo mudar o estilo de vida é alimentação, atividade física, deixar alguns hábitos, mudar alguns hábitos, aí você melhorar a questão do sono, né? O sono é extremamente importante. Então, as canetas, como você falou, né, elas caem muito bem. Elas têm um resultado muito bom. E vai ter cada vez mais, porque cada vez vai se aprimorar mais em termos de resultado. Então, começou lá atrás, hoje já estamos na Dizepartida, que é o Monjaro, daqui a pouco já está surgindo a Retatrutida e tem vários outros que vão vindo por aí. Então, cada vez mais isso vai se aprimorar. Mas nunca vai se perder a necessidade do estilo de vida, da mudança do estilo de vida, né? Que é aqueles pilares que a gente sabe que vão fazer diferença: alimentação, gestão de estresse, atividade física, gestão do sono, enfim, isso aí é importante. Então, às vezes você pega um paciente, as canetas não são para ele naquele momento, mas que depois, quando você ajusta esse estilo de vida, essas mudanças, aí sim elas vão ter um resultado muito legal. A gente tem acompanhado, né, com os programas e com as pesquisas, as canetas mudaram os hábitos cotidianos, né? Então, por exemplo, vou dizer hábitos sociais. Sim. Hoje, restaurantes, alguns restaurantes criaram o cardápio para quem está do Monjaro. As pesquisas da indústria alimentícia que chegaram, foi uma discussão que veio para nós, com a mudança, com o aumento de consumo de proteína, com uma diminuição de alguns itens. Eu achei interessantíssimo, porque de alguma maneira as pessoas estão em busca dessa qualidade de vida. Eu, ao longo do meu caminho, né, eu fui magro, engordei, a gente já passou isso no programa, às vezes já me queima colocando as minhas fotos aí com 80 quilos a mais, mas eu passo por esse universo, então fica talvez mais fácil às vezes eu fazer essa tradução, porque eu não fiz nenhum procedimento bariátrico, nada disso, eu cheguei no limite do ruim, né, ganhar um diabetes tipo 2, Sim. No processo da pandemia onde muita gente engordou, eu emagreci, porque e isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas engordam pela má qualidade de vida que tem, que é sentado em escritório, a gente tomando suco de caixinha, substituindo por água, Sim. Ou seja, eu vejo que é uma necessidade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e essa pergunta que eu fiz aí, né, se caneta é para todo mundo, porque o que eu observo com algumas pessoas que eu vejo implantando as questões de caneta. A gente tem uma dificuldade, que talvez entre aí mais um profissional, que é o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta nesse processo, que as pessoas têm um apego, por exemplo, com doce. A minha dificuldade é doce, que é a minha memória afetiva, né? Minha mãe era doceira, fazia pão, etc. Quando eu fico triste... É o seu comfort food. Isso. É imediato. Quando eu passo por alguma situação nesse sentido, que eu preciso do carinho, eu vou lá naquilo. Lá atrás. E naquilo que ela me ofereceu. Era pão, era torta de limão, é uma necessidade grande, né? E aí eu vejo as pessoas, por exemplo, quando tomam um monjaro, eu mesmo já tomei, a gente ficar com jejuns e jejuns e jejuns, ou mesmo quando você vai comer o pouco que lhe dá de fome, come errado. Come errado. Esse é o grande problema. Come errado. Por exemplo, vai lá, toma deu fome, em algum momento vai dar alguma fome, o corpo vai pedir, e a gente come uma fonte de carboidrato refinado, de açúcar, enfim. Como corrigir essas questões, Então, doutor? aí você tem que ter a questão do aspecto mental, né? A questão da mudança do estilo de vida mesmo, né? Eu sempre falo para os pacientes, você tem crenças e tem hábitos. Qual que é mais difícil você mudar, a crença ou o hábito? É o hábito. Crença a gente muda, hábito é difícil. O hábito é aquilo do dia a dia, né? Eu estou acostumado com isso porque me remete à minha infância. O outro, Então, assim, isso daí, o hábito, mudar de hábito requer esforço, requer doação, requer esforço. Então, quando você... É uma programação mental, uma programação mental, né? Então, quando você consegue atingir esse nível,
aí você vai ter resultado, as canetas vão ter resultado, depois quando você também, porventura, parar de usar, você mantém os seus hábitos, você consegue manter o teu peso, então é isso tudo. Mas isso acontece com qualquer método, né? Se você for pegar pacientes bariátricos também, que hoje nós temos um índice muito alto de reganho de peso nos bariátricos em 5 anos, você vê que eles não perderam, mas depois reganharam por questões realmente de não mudarem o hábito de que tem, né? E eu conheci pessoas que ganharam tomando leite condensado depois. Leite condensado. Muita gente, ou bebida alcoólica, enfim. Então você tem uma série de coisas. Então o grande segredo mesmo é você mudar hábito de vida, é você ter hábitos saudáveis, né? Então hoje em dia, essa é a busca de nós, nutrólogos, nós que trabalhamos com práticas integrativas, com práticas regenerativas, é você mudar, porque quando você muda a pessoa, você muda uma pessoa, o hábito de uma pessoa dentro de uma família, essa pessoa acaba mudando o entorno dela. Então aí a mulher, o marido, o filho, e assim, você muda o ambiente da casa, né? Hoje em dia as pessoas estão muito ligadas ainda a açúcar, a carboidrato refinado, em excesso, enfim, então é tudo isso que a gente tem que buscar. E aí entra o que nós temos hoje de mais moderno, que são as canetas, né, que são a TIS, a retatrutida, que vem agora, e aí vem os peptídeos, os hormônios bioidênticos, né, que fazem os implantes de hormônios bioidênticos, você repor a menopausa, você tratar essa mulher que também vai ganhar peso porque ela tem distúrbios hormonais, você vai tratar o homem porque ele também tem distúrbios hormonais como a baixa testosterona, que também leva a ganho de massa, ganho de gordura, né? Então junta tudo isso e você tem um resultado fantástico, né? Como que o senhor entrou na nutrologia, na sua história pessoal, profissional? Cara, foi assim, ó. Em 2010 eu tive um problema de saúde. Eu sou cirurgião e eu operava muito. Era aquela coisa assim que tinha que operar todo dia. Era uma coisa assim muito louca. E aí, com o passar do tempo, acho que também por isso, mas alguma coisa também que eu já tinha, talvez até genética, eu desenvolvi várias hérnias na minha cervical, na minha região cervical. Da cirurgia. 4 hérnias. É de operar, e na época né? Na época eu corria também, eu fazia maratona, então acho que foi juntando tudo e no fim... Deu ruim. Deu ruim. Isso em 2010. E aí eu tive que passar por uma cirurgia. A minha cirurgia demorou 7 horas na época. Tive que pôr placa, cages, que são espaçadores na cervical, enfim. Aí eu fiquei 3 meses afastado do trabalho com o colar cervical para me recuperar. E eu fiquei em casa. Nada pior para um cirurgião do que ficar em casa. Sim. Cara acostumado com atividade física também e tal. Aí eu falei, bom, estou aqui, vamos tentar usar esse tempo da melhor forma possível, né? Mas aí eu comecei a me questionar algumas coisas dentro do que eu fazia na medicina. Se era uma medicina que eu queria fazer mesmo. Porque é prático, você vai, opera, mas é essa medicina realmente que a gente vê, olha para o paciente, que a gente vê, né, tudo que a gente pode fazer por ele. E aí eu fui descobrindo, fui vendo a nutrologia, fui pós, fui por um caminho, na época a gente chamava de medicina da longevidade, né, de longevidade saudável. Fui fazer pós com o Dr. Ítalo Rachid, que foi um dos caras que trouxe para cá o conceito para o Brasil, junto com alguns outros que trouxe para o Brasil o conceito de modulação hormonal, né, um cara que sabe muito, assim, um cara que eu aprendi muito com ele. E aí eu comecei a olhar o paciente de outra forma, aí eu comecei a olhar a medicina de outra forma. Aí eu comecei a mudar primeiro em mim, comecei a mudar meus hábitos, comecei a mudar muita coisa que melhorou muito minha vida, comecei a mudar meu entorno, parentes, família e tudo mais. E aí eu entrei nessa de uma vez mesmo, e aí foi. Não deixei de operar, ainda opero, que é uma coisa que eu ainda gosto de fazer, mas diminuí bastante e hoje eu foco mais nas práticas de medicina integrativa, regenerativa e antropologia. Mas porque eu passei por tudo isso e eu comecei a me questionar o que eu estava, se eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Eu cheguei à conclusão na época que eu não estava. Aí eu tinha 2 opções, eu largava tudo ou eu me reinventava. Eu acabei optando por me reinventar. E aí foi, aí estamos aqui hoje com a Patrícia aí trabalhando.
Ai, que bacana. E isso, eu fiz essa pergunta porque o universo, eu vejo que o universo da própria nutrição, né, dieta, é bastante confuso para todo mundo que está na ponta, porque às vezes a gente tem o universo vegetariano, o carnívoro, a macrobiótica, e eu observo também que é a mesma pergunta que toda dieta é para todo mundo. Por exemplo, quando às vezes eu vejo um bodybuilder, né? Então, eu acho que a dieta para ele é um caminho. Tem uma modelo que está lá, por exemplo, tem a Gliss, ela precisa cumprir passarela, ficar magrinha para atender o objetivo. O outro que é o profissional do dia a dia. E às vezes a gente pega uma dieta aqui e fala, não, isso aí é igual para todo mundo. Não é, né? Isso aí depende muito do momento, depende muito de cada um, depende muito de como você absorve os alimentos, como você tem a sensibilidade a determinados alimentos. Então, hoje, a nutrição, né, a orientação dietética, ela é muito personalizada, né? Então, hoje você tem aí a nutrigenômica, né, que desenha o seu mapa, vamos dizer assim, alimentar. Então, hoje, as dietas, elas são muito assertivas. Quando você faz uma coisa bacana mesmo, elas são muito assertivas. Então, é lógico, você pega, por exemplo, um atleta, né? Você pega, por exemplo, o bodybuilder seria o ápice Mas quando você pega um atleta, esse cara tem que ser tratado diferente de uma pessoa normal. Ele não pode ter a mesma dieta, um atleta de alta performance. Ele não pode ter a mesma dieta alimentar de um cara que é pseudo-sedentário ou que vai na academia 2 vezes por semana. Esse é diferente. O cara, por exemplo, que tem alguma doença, então hoje você leva muito em consideração a absorção, doenças que você muda o metabolismo. Então, hoje em dia, as dietas elas têm que ser muito mais personalizadas, né? E lembrando, lógico, existe um profissional que é nutricionista, que também sabe muito em relação a isso, eu trabalho, e eu, apesar de nutrólogo, eu trabalho junto com o nutricionista, né? Porque eu acho que o nutricionista, apesar da gente ter essa noção por ter feito nutrologia tudo, o nutricionista, ele tem uma visão muito maior, muito mais ampla de tudo isso, né? Porque ele fez exatamente 4, 5 anos, acho que são 5 anos de faculdade, baseado nisso, e ele é um cara que... Então eu gosto muito de ter esse contato, ter essa interação com o nutricionista, porque aí você consegue, entendeu, dar para esse paciente o melhor que você pode dar. Então as dietas, você não pode simplesmente achar que tudo é para todo mundo, né? Então, se você citou as questões do vegetarianismo, do vegano e tal, são opções, né? São opções de vida, na verdade. Muitas vezes são opções por não concordar com os animais, enfim. Então, tudo isso tem que ser respeitado, né? Então, quando você pega, por exemplo, um paciente vegano, vegetariano, que é de difícil manejo, porque... a proteína, você precisa de muito mais recurso para... É complicado. Então, você tem que ter aí uma certa jogo de cintura para dar, porque você não vai mudar a forma como ele pensa, não é esse o objetivo, você não vai mudar como ele enxerga isso. Então você tem que dar para ele um aporte vitamínico, um aporte de proteína, né? que às vezes você tem que mudar algumas coisas, não é tão simples assim. Então tem tudo isso, tem que levar em consideração tudo, o momento de cada um. Hoje em dia você tem muito, por exemplo, pessoas que querem fazer dietas, mas só que tem uma vida corrida. Não é falar pro cara, ó, você vai comprar o não sei o que vem, sabe, essas coisas que tem que ser prático, né? Esse é outro ponto também. A nutrição, ela tem que ser pontual e prática. O cara não tem tempo, às vezes, para ficar, eu vou fazer, é complicado. Então tem tudo isso. Então hoje em dia o profissional da nutrição é muito importante na vida das pessoas. O senhor falou de uma especialidade ligada à cirurgia e também na questão digestiva, né? É isso. Eu vi algumas pesquisas, a gente é do Tiratema. Tem alguma ligação? Fala-se muito do sistema digestivo, do intestino como um segundo cérebro e que, por exemplo, esses alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios, causam essas intoxicações. Hoje em dia, o que a gente tem falado muito, que tem se batido muito, é a questão da microbiota intestinal, da microbiota, né?
A microbioma seria o que nós temos de bactéria no nosso organismo como um todo. A microbiota seria a intestinal, a flora intestinal. Então, hoje, existe um conceito muito sedimentado em relação a você ter uma boa flora bacteriana. Não ter o que nós chamamos de disbiose. A disbiose seria o desequilíbrio dessa flora, fazendo com que as bactérias que não são tão boas prevaleçam em função das que nos ajudam, né? Porque nós temos muitas bactérias que nos ajudam, nós somos formados por bactérias, na verdade. Então, o que acontece? Hoje você também fazer um estudo da microbiota intestinal é muito importante, porque hoje a microbiota ela influencia em obesidade, ela influencia até em depressão, ansiedade. O intestino, como você falou, o segundo cérebro, realmente é verdade. Né? Isso existe, a gente tem que levar muito em consideração isso. Então, você fazer um estudo da microbiota do paciente é que hoje essas coisas elas são muito específicas e elas têm um fator que às vezes é um pouco limitante, que é o custo. Né? São exames às vezes são muito específicos, que às vezes o paciente não é todo mundo que tem acesso, mas são exames, por exemplo, que você vai fazer com que ele tenha uma assertividade maior. Porque uma coisa é você pegar um paciente, achar que ele tem uma desbiose e sair dando probiótico para ele na torta direita. Também não vai resolver, até piora. Mas outra coisa é você pegar e estudar a microbiota intestinal, como é, o que você pode melhorar, como você pode melhorar com alimentação e com suplementação. Então tem uma série de coisas. Hoje a microbiota intestinal ela é totalmente sedimentada, a importância dela na saúde das pessoas. Né? Eu fiquei até curioso que eu tinha ouvido uma entrevista da doutora Kátia, ela falando da ligação da vontade excessiva do doce com fungo, com cândida. Exatamente. Você tem a desbiose, você tem a desbiose, ela entra nisso? Como que você tem a SIBO, que é o crescimento o que é a SIBO? de bactérias. A SIBO é o crescimento desordenado de bactérias patogênicas. Tá. E a SIFO é o crescimento de fungos, né? Fúngico. Então tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, quando você tem, por exemplo, pessoas que têm compulsão por doce, compulsão por salgado, você tem que levar em consideração a microbiota, o cortisol. Né? O cortisol está diretamente ligado a questões de compulsão alimentar, se ele está alto, se ele está baixo. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Porque são os inchaços abdominais. Porque eu vejo na academia os meninos, às vezes eles são musculosos e aí tem o inchaço abdominal. Aí a gente fica muito na dúvida se é lactose, se é glúten. Então, você entende esse universo da... Aí você tem aqueles alimentos que são inflamatórios por si só, né? Que causam inflamação, acaba causando em qualquer um, que a gente usa grupos maiores, que é o glúten, né? Que é as proteínas do leite, né? Na verdade, não necessariamente a lactose, né? A intolerância à lactose, todos nós vamos desenvolver em determinado momento da vida. A intolerância é quando você vai desenvolvendo ao decorrer da vida. Porque você começa a ter falta de uma enzima chamada lactase, que é o que vai quebrar a lactose. Então, como você resolve isso? Se você, não quero parar de tomar leite, eu quero continuar o derivados e tal. Você pode dar lactase artificial. É comprimido. É oral. Você vai resolver. Porque ela vai agir e vai quebrar a lactose. Isso é o quê? Depois de leite? Quando toma? É antes ou depois? É antes ou depois? Você pode tomar antes. Porque prepara. Se você vai fazer sabe que vai fazer uma ingesta maior. Uma gordice, vai na festa de aniversário, vai comer no queijo vinho, no brigadeiro, tudo que é leite, né, gente? Você pode fazer. Bom, e tem do glúten também, essa quebra da enzima? Não tem? Essas enzimas digestivas? Não tem. A enzima digestiva existe, mas não... Mas não para quebrar glúten, não tem. Aí o que acontece? Só que o problema, no caso do leite, você tem que levar em consideração as proteínas do leite. Então você tem a beta-lactoglobulina. Que também são inflamatórias ou não? Muito mais que a lactose. Muito mais que a lactose. Então você pega lá, tá achando que tá pegando leite zero lactose. Caseína, principalmente. Então caseína. O que acontece? Você tem proteínas do leite, elas são muito grandes. Então, é pro boi, né? Que é pro boi, né? Não é pro humano, né? Não é pro humano. Aí ela vem, quando ela começa a causar
uma inflamação intestinal, ela vai fazer com que o nosso intestino perca a nossa permeabilidade, perca a nossa impermeabilidade, ele fica permeável, né? Então os leaky goods, que são as ligações entre os enterócitos, elas se abrem, isso faz com que você absorva toxinas. Então, vai para a corrente sanguínea. Isso, porque o nosso intestino, nossos enterócitos, que são nossas células intestinais, elas, teoricamente, elas são juntas, entrelaçadas. E elas formam uma barreira, se ela estiver bem, se você estiver bem. Com a utilização de algumas substâncias, né, com os inflamatórios desse tipo, você acaba criando uma permeabilidade intestinal. Ou seja, elas se abrem. Aí você começa a absorver. Essa absorção vai fazer o quê? Ela vai ativar, isso é uma das causas hoje que está se investigando muito sobre as doenças autoimunes, né? Ela vai ativar o nosso sistema imunológico, correto? O nosso sistema imunológico ele vai lá e vai combater essas proteínas, que são tidas como antígenos no nosso organismo. Ok, no começo ele começa a combater, vai bem e tal, mas você continua ingerindo, daí a pouco já não dá mais conta. Aí eles começam a chamar exércitos um pouco mais fortes ali para combater, vamos dizer assim. Chega um momento que esses exércitos, além de combaterem as proteínas do leite, o glúten, sei lá, eles começam a combater também células do nosso próprio organismo. Então, isso que é doença autoimune, correto? Então, aí você tem várias. Uma das mais comuns que a gente observa é Hashimoto, que vai levar para o tiroidismo, mas você tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esclerose múltipla, lúpus, bom, tem uma infinidade de doenças autoimunes. Infinidade. Artrite reumatoide e por aí vai. Então, o que é isso? É o seu organismo tentando combater patógenos, antígenos, que você chega uma hora que ele perde a noção e ele começa a combater células do seu próprio organismo. Ou da tireoide, ou do intestino, aí vai ser a doença que for, né? Aí vai ser o elo da corrente mais fraco que vai arrebentar. E aí você vai ter as doenças autoimunitárias. Então você vê, por exemplo, o quanto aumentou nesses últimos anos, aí, enfim, o número de doenças autoimunes. Muita coisa. Psoríase está ligado a isso também, doutor? Psoríase é uma doença autoimune. Você tem várias, mas assim, doença autoimune tem uma infinidade. Dermatites, às vezes eu percebo, por exemplo, se eu tomo vinho me dá dermatite. Essas reações cutâneas, né? Aí não é uma doença autoimune, né? Mas as reações cutâneas, elas são devido à inflamação intestinal, provavelmente. Uhum. Quando você pega crianças, por exemplo, com catarrenta, que a gente brinca, aquela criança que fica secretando, sabe? Aquela coisa, e entupido, e vai, e antibiótico, aí vai. O que vai fazer? Dá mais antibiótico. Aí ferra, compromete mais a flora bacteriana, aí melhora, daqui a pouco tá de novo, mais antibiótico. Às vezes está ligado no açúcar, por exemplo. Aí você não muda a dieta. Então, se você pega essa criança e tira o achocolatado, né? Tira enfim, tudo que ela come de errado, ela melhora, ela para de ser secretiva, ela deixa de ser secretiva, ela deixa de ser aquela rinorreia, aquela coisa toda. Então, é por inflamação intestinal. Né? Eu percebo. E, bom, tá bom o papo, não tá, gente? Eu tô aqui fazendo até consulta, viu, Jajá? E vocês também. Mas fique com a gente ainda que tem mais no próximo bloco. Bom, daqui de volta com o Dr. Marco, e é muito, ao mesmo tempo complexo e simples. Eu fico pensando aqui na pessoa que está lá em casa. Uma coisa é clara, é sine qua non. Se a gente estuda, então tem toda uma evolução na sociedade, na medicina, na formação de profissionais especialistas, porque, de fato, quando eu não preciso me automedicar, é uma realidade para atingir benefícios para a minha saúde. Então, quando eu tenho um acompanhamento como o da Brex, do senhor, do educador físico, eu atinjo o benefício. A gente tem também uma realidade que é nacional e mundial, da falta do acesso à informação, e as pessoas se viram, né? E me vem na minha mente assim, existe uma prática
uma prática mínima adequada, porque a gente sabe, olha, preciso caminhar, preciso fazer exercícios, preciso... que é a realidade das pessoas. Então, quando eu vejo essa informação, é uma informação geral, ó, açúcar, lactose, isso que o senhor colocou, então quanto mais a gente consegue evitar, nós começamos falando de caneta, né? Porque o que eu acho que a caneta faz? Me dá instrumentos, né? E força para eu poder, inclusive biológica, para eu poder resistir àquilo que é viciante, né? Porque quando eu quero comer açúcar, é um hábito, é um vício. Então a gente sabe que às vezes a gente até brinca, né? Fala, essa pessoa vai fazer bariátrica, se cortar para fazer uma coisa que é o quê? Deixar de comer. Aqui já deveria deixar. Né? Vai fazer caneta para deixar de comer. Então, se o senhor fosse falar de dicas gerais, né, boas, como vamos fazendo uma analogia com a área da educação física, né? Vai lá, caminha, faz um exercício diário, é importante nisso? Tem o que o senhor coloca como prioridade que as pessoas têm que observar na mesa? Na mesa? Na mesa. Na mesa você tem que observar o seguinte, né? Quando você vai escolher um prato, alguma coisa, você olhar para aquilo que é de mais, a diversidade que você pode ter nesse prato. Então, você tem a proteína, né? De preferência. Teve uma mudança, né, na pirâmide. Na pirâmide, exatamente. Então você ter esse olhar, né, a proteína, que ela é importante, e de preferência uma proteína magra, se for o caso, se for possível, né? Proteína, para a gente lembrar que é fonte. Que é fonte animal, doutor? Ovo é proteína. É assim. Ou é carne. Ovo, a carne, aí você tem... Vegetal tem proteína, mas soja menor. Então, a soja ela tem. Aí vai um pouquinho para as pessoas que são veganas, vegetarianas e tudo mais. Eu vou falar aqui um pouquinho das pessoas que não têm esses hábitos, no geral. Então você tem a proteína, geralmente é uma proteína magra. Você tem o carboidrato, gente. Eu acho que assim, existem dietas sem carboidrato, existe dieta cetogênica, por exemplo, né? A carnívora, né, que são dietas cetogênicas, você tem muito pouco, 15% aí de carboidrato, que vem dos legumes, enfim. E a carnívora que não tem, você come praticamente só carne. E gordura. E gordura. Eu, particularmente, assim, eu não sou muito a favor dessas dietas muito de exclusão, de extremos. A não ser que você tenha um objetivo específico. Então, o cara tá lá, ele é fisiculturista, ele é bodybuilder, ele tá fazendo a finalização, ele tá... Não vamos pro extremo, vai. Ele tá fazendo a finalização, que é o cutting, né? Aí ele tem que cortar o carbo no final, aquela coisa, ele tem que secar, aquelas coisas, né? Tem um objetivo atlético. Objetivo específico. Estético atlético. Específico, né? Então, eles vão competir e tem uma exigência de corpo. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, você ter essas dietas no dia a dia, que são total de exclusão, eu não sou a favor, eu não sou muito a favor. E também não vou julgar quem está tudo bem. Óbvio. Mas uma dieta mais diversificada, eu cito muito, eu acho muito legal, eu tô falando nem de dieta, tá? Orientação alimentar, mas para o dia a dia, eu cito muito a dieta mediterrânea. Né? Ouço falar muito dela sempre. Porque, cara, é tudo de bom, né? Você tem gostosa, a gordura, aí você tem a gordura boa, você tem a proteína boa. É difícil fazer também, porque não vivemos num lugar que também... Mas é uma dieta extremamente balanceada, extremamente... Então, para você tentar chegar mais próximo disso, né? Quando você está diante de uma escolha, de um prato num restaurante, ou em casa, fazer a comida, quem faz a própria comida, né? Ou num restaurante que você pode escolher. Então, eu acho que você ter essa diversidade, você ter a escolha, por exemplo, o carboidrato que eu estava falando. O carboidrato é importante também, de certo modo, né? Ele é sim um gerador de energia, ele é importante para algumas coisas. Mas você pode optar pelo carboidrato, pelos grãos integrais, por exemplo, que diferem do grão normal pela absorção. E não gera tanto pico de insulina, né, de glicemia de insulina, como os carboidratos refinados.
Então é uma opção. Ah, mas se comer muito também. Mas é mais calórico, né? Eu vi nas medidas o tabelas. O índice glicêmico, sim. Aham. Mas a forma de absorção é diferente. É diferente. Então, quando você come um carboidrato simples, um refinado, o que vai acontecer? Você vai ter um pico imediato de glicemia e, consequentemente, um pico imediato de insulina, certo? E quando você fica nesse vai e vem, o que você vai desenvolver? Resistência periférica à insulina, que é hoje a grande causa, talvez, da maioria das doenças crônicas. A maioria das doenças hoje, elas partem da resistência periférica à insulina. Tá? Quando você come um grão integral, um grão, como você falou, o índice glicêmico, não é isso que eu vou discutir, mas a absorção, ela faz menos picos de insulina, de glicemia e de insulina. Então você tem menos ação da glicose, menos ação da insulina. Eu vi uma explicação, aí o senhor fala se isso tem coerência uma vez. Que a alimentação começa na boca, que o processo da mastigação é essa... Porque eu gosto até de linkar isso com as culturas orientais, né? Os indianos dizem, a cultura hindu, enfim, que o chakra, né, que fica digestivo, né? Ele é a ligação do mundo do físico com o espiritual. E quando a gente vê a parte da alimentação, que a função é quebrar aquela matéria física em menor partículas, né, para que o intestino absorva. Seria, vamos dizer assim, a transição do que é do mundo né, natural terreno para o que é fluido, o que é do seu sangue. Porque eu lembrei disso que o senhor me colocou. Quando eu tenho, por exemplo, um açúcar refinado, que enfim, essa molécula de glicose, índice glicêmico lá em cima. Eu coloco ela na água, você vê ela tão refinada que ela fica clara, né? Que quando eu bebo um açúcar desse, ela é tão pequena que ela absorve. O corpo, ela absorve mais rápido, por exemplo, do que um grão desse que... não é? Eu tenho carboidrato... Ele é mais difícil de ser absorvido. Ele é mais ainda difícil de ser digerido. Ainda que ele tenha maior, por exemplo, com arroz branco, mais ou menos outro isso. mais ou menos isso. Assim, um é mais fácil de ser absorvido, o outro... A diferença é na absorção. Exatamente na absorção. Então esse tem fundamento. E consequentemente nos picos que você vai fazer após isso de insulina, de glicose e insulina. Então aí você começa a desenvolver a doença. Né? Então picos de glicose, picos de insulina constantes, eles vão levar à resistência periférica. Vai chegar um momento que a tua célula ela não vai mais aceitar a insulina agindo na membrana para captar a glicose. E você vai ficar com essa glicose sobrando. Mas como se a gente pode fazer uma analogia, que o nosso corpo é uma máquina, né? E quando eu falo dessa pico de glicose, é como se eu exigisse uma força extrema para consumir aquilo, e aí fora do comum... Você começa a exigir muito mais do seu pâncreas, no caso, que é isso, que é para produzir mais insulina. Então, ele aumenta a insulina, ele até um certo momento ele consegue manter a glicose no nível normal, às custas de uma insulina alta, só que chega um determinado momento, que ele vai perder essa função. Aí ele aumenta, a glicose também aumenta, aí você chega um momento que um dos diagnósticos que você vai encontrar é o diabetes. Né? Então o diabetes, o que é? É uma construção a partir da resistência periférica à insulina, diabetes tipo 2, né? A partir da resistência periférica à insulina, levando a um descontrole, chega um momento que a glicemia não é mais controlada, fazendo com que você tenha glicemia de 200, 300, 400, enfim. Aí entra os remédios, a insulina e tal. A diabetes, né, hoje, antigamente você tinha os diabéticos que eram se associava muito à família, né? Então o cara tinha, por exemplo, a mãe, o pai diabético, não sei o quê, aí lá pra frente, com 70, sei lá, tá diabético, mas minha mãe era, meu pai era, bom, ok. Hoje não, hoje você vê muitos pacientes, primeiro mais jovens, né? O diabetes tipo 2 está aparecendo cada vez mais cedo na vida das pessoas. E, às vezes, sem ligação com história familiar.
Ah, você pergunta, teu pai era diabético? Mas não era, doutor, não sei o quê. O cara tá. Por quê? Porque é uma construção. É uma construção através da resistência periférica à insulina que levou a um momento que o pâncreas não conseguiu mais dar conta de manter a glicemia em níveis normais. E aí ele é diabético. Isso é uma das coisas, né? Síndrome metabólica. Até hoje você linka o Alzheimer com picos de insulina e picos de glicemia, né? Porque atravessa a barreira hematocefálica. Então, tem alguns autores, alguns médicos, pessoas que até classificam o Alzheimer como um outro tipo de diabetes. Sim. Porque ele vem também desses picos insulinêmicos e de glicemia. Então, hoje, a base da maioria das doenças crônicas tidas como doenças da idade é a resistência periférica à insulina. E jejum nisso tudo? Eu gosto bastante. Porque tem pessoa que quer comer, Jejum que não intermitente, você aguenta, tá falando? come, se não comer, fica nervoso, se não comer, ele dá um troço mas nele. isso daí é adaptação. Né? Isso é adaptação, tá? Isso daí quando a pessoa está muito ligada na questão do açúcar, na questão do carboidrato refinado, ele cria uma dependência. A dependência do açúcar, ela é muito semelhante, estou falando isso a nível mais cerebral, ela é muito semelhante, lógico, guardadas as devidas proporções, ela é muito semelhante a dependentes químicos de droga, cocaína mesmo, de droga. São receptores, por isso que o cara fica sem comer, ele treme, ele não sei o que, não consigo, segue. Você vai ter uma abstinência, como você tem na droga, e vai chegar um momento que você vai estabilizar. Então, o jejum, eu acho ele muito interessante quando você usa para você equilibrar do ponto de vista metabólico e hormonal. Ele vai trazer até o efeito de emagrecimento? Vai, mas como consequência. Então, você está equilibrando uma coisa, um estado hormonal, um estado metabólico e, consequentemente, você pode até perder peso com ele. Eu gosto do jejum. Eu acho o jejum... Lógico, existem várias modalidades de jejum. Dá para fazer um jejum e depois comer errado. Exatamente. Então vamos supor, um jejum que é interessante, que você faz, que não é tão agressivo, um jejum de 16 horas. Né? O que seria? Parar de comer cedo? Você para de comer, janta por volta de 6, 7 da noite, sei lá. Já um jantar mais leve. Faz o jejum usando a parte da noite, da madrugada, que você já não vai mesmo sair para comer, geralmente não. Manhã e vai almoçar. Então você tem aí 16, 17 horas e Começa, por exemplo, no dia seguinte a primeira refeição que horas? Meio-dia, 1 da tarde. Aí você tem 8 horas para se alimentar. Tá. Concorda? São 24. Aí eu vou fracionando isso? Não. Não, então, a alimentação, sim, você vai fazer uma primeira alimentação. Aí que tem que ter o cuidado. É porque isso é duvidoso. Como que você vai entrar, como que você vai reentrar na alimentação? Com o quê? Não adianta você fazer tudo isso e chegar lá e comer uma lasanha 4 queijos, ou beber. Não adianta nada. Ou comer pão. Então você tem que fazer, ou comer pão, você tem que fazer uma... Comer fruta. Depende da fruta, depende de algumas coisas. Então você tem que fazer uma dieta a partir daí. Proteína, né? Proteína. Até tem o carboidrato, mas ele pode ser o carboidrato integral. Uma dieta equilibrada. Essa coisa é verdade de sequência? Por exemplo, eu vou quebrar, eu como primeiro a proteína toda, aí depois eu como, por exemplo, um carboidrato mais complexo, uma batata, uma coisa... Existe também. Você acha que tem ciência? Sim, é teoria? Você pode fazer isso também. Você pode partir de um princípio, né, que você vai comer primeiro uma salada para dar uma saciada, depois você vai comer a proteína, o carboidrato. É que as pessoas, até por falta de tempo... não dá, o que tem disponível, a gente está correndo. O brasileiro ele tem o hábito de comer para matar a fome. É diferente, por exemplo, quando você vai a países que têm hábitos de sentar, comer. A Itália é muito assim. Ritual, né? É um ritual. A Itália é muito assim, né? Você vai, você vê o cara sentado. Primeiro, muito raramente tem alguém no celular comendo. Se tiver, é turista. O cara vai estar, ele vai pedir o primeiro prato, ele vai pedir o segundo. É um ritual. Até uma taça de vinho, está tudo bem. Não é gordo muitas vezes, a maioria das vezes. Mas é uma cultura diferente, é um ritual. O brasileiro, pela urgência, pela correria, por tudo, só em cidade grande, ele acaba não tendo esse hábito.
Então, a comida, ele acaba... Outro fator que você citou, que é importante, a gente ainda vai em consideração em relação à alimentação, a mastigação. A mastigação é extremamente importante, porque ali você já tem enzimas, como pitialina, amilase, que já vão começar a digerir os alimentos. Quando você não mastiga, você já pulou uma etapa da digestão. A mastigação é importantíssima, o alimento estar em contato com a mucosa oral. Então, isso é outra coisa importante. Então, voltando um pouquinho a falar do jejum, o jejum ele é uma coisa milenar, né? O jejum você tem 3 religiões que são básicas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Diferem de quase tudo, né? O que tanto é que você vê as brigas, as coisas por... Tem uma coisa que todas, as 3 têm em comum, é o jejum. Interessante. As 3. Não estou falando de religiões mais novas, que não é isso. Estou falando das religiões que são as bases da humanidade. Da humanidade. Cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As 3 têm em comum, acho que talvez seja a única coisa que elas não brigam. Elas não brigam, entendeu? É o jejum. Então, o jejum vem da história da humanidade de muito, muito, muito tempo, né? Os grandes líderes, Jesus, né? Não precisa ir muito longe. Falar de outro não precisa falar. Então, o jejum, ele tem o seu lugar. Agora, como fazer? Por onde começar? Isso aí tem que ter uma orientação médica, legal. Porque você não vai começar por um jejum de 3 dias, por exemplo. Né? Tem gente que faz 72 horas. Então, assim, tem que ter um certo critério. E tem uma história que o corpo acaba não só fazendo um detox interno e fazendo uma fagocitose de células porque ruins, existe, é verdade? Exatamente, você aumenta a apoptose das células, você aumenta a limpeza das células células mais velhas que já estão sem função, ele faz porque assim, existe 2 tipos de jejum. Jejum que eu digo assim, existe o jejum calórico, que é aquele que você não come, você vai fazer o jejum. Dependendo do horário. Mas existe um jejum... Independente de horário ou não? Ou você não come um item? Que você fica em jejum mesmo, você não vai ingerir nada. Nada. E existe um tipo de jejum que a gente classifica quase como jejum, que você não usa o açúcar. Tá? Porque, qual que é o segredo do jejum? Para você pensar em melhora metabólica e melhora de... É de novo a insulina. Pensa na insulina como uma coisa danosa em muitos casos. Então, o jejum ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você evite os picos de insulina. Quando você faz uma alimentação também mais baseada em gordura, porque a nossa célula ela tem 2 vias de energia, de fornecimento de energia. Primeiro é a forma da glicose, que depende da insulina, que vai levar a todos esses problemas que a gente conversou até agora. A segunda via de energia é a gordura. A gordura boa, então você pega, por exemplo, azeite extra virgem, abacate, batata não. Existem várias gorduras legais. O que ela é? Ela também é uma fonte energética. Ela também vai entrar na célula e vai gerar energia. Só que com um detalhe, ela não depende da insulina. Então, ela também atua como jejum. Porque você vai fazer uma dieta baseada mais em gordura que vai gerar energia sem a dependência da insulina. Porque o grande segredo, no fundo, quando você está fazendo jejum, é a questão da insulina. É a questão do pico de glicemia, do pico de insulina. Você vai evitar isso daí. Entendi. E onde que entram que nessa questão toda os famosos novos peptídeos? Por exemplo, eu sei que o Tesamorelin que a gente estava falando não é novo, é antigo, né? Aqui até para tratamento de paciente de HIV ele já tinha... Peptídeo é uma coisa antiga. Né? Vamos agora mudar um pouco de assunto. Então, peptídeo é uma coisa antiga. O peptídeo o que é? É uma cadeia de aminoácidos. Simples assim. Então, peptídeo tem já, sabe Deus quando, tem bastante tempo. Hoje existe uma manipulação dessas cadeias de aminoácido, fazendo com que esses peptídeos assumam
funções específicas do nosso organismo. Então vamos lá, você citou o tesamorelin ou ipamorelin. Monjaram um peptídeo. Monjaram é um peptídeo. Dizepartida é um peptídeo. A retatrutida é um peptídeo. Todos são peptídeos. É como se fosse uma ordem, por uma célula. Existe uma cadeia de aminoácidos. O que eles fazem? Eles trocam, eles modificam essa cadeia, fazendo com que um determinado peptídeo assuma determinada função. Então vamos lá, pega por exemplo o ipamorelin ou tesamorelin. O que eles vão fazer? Eles vão melhorar, ele vai levar uma mensagem para que você melhore a sua produção de GH interna endógeno. Qual que é a diferença disso aí? Entre você, por exemplo, usar um GH, que é o hormônio do crescimento, e usar um ipamorelin. O GH, o que ele vai fazer? Ele vai passar pelo fígado e vai produzir o IGF, IGF-1 principalmente. O IGF-1, o que é? Insulin Growth Factor. É um fator de aumento de insulina. Então, quando você dá o GH, por exemplo, para alguém que já tem resistência à insulina, ele vai se tornar provavelmente um diabético. Porque você vai aumentar com o IGF-1 a insulina. O tesamorelin ou ipamorelin, ele não vai fazer isso. Ele só vai aumentar a sua produção endógena de GH. Ele diminui os reflexos do GH sobre o metabolismo da glicose. Por isso que ele causa muito poucos efeitos colaterais. E ele tem um resultado muito bom porque ele aumenta a produção de um hormônio, que é o GH, que na nossa vida você vai deixando de produzir também, como testosterona, como outro qualquer. Então você vai deixando de produzir. Então esse é o ipamorelin e o tesamorelin. Vamos lá. Aí você tem, por exemplo, um que você citou aqui antes de a gente começar, que é o MOTS-C, que é o SS31. O MOTS-C e o SS31, o SS31 foi o primeiro peptídeo reconhecido e liberado pela FDA. O SS31 e o MOTS-C, eles são mitocondriais, onde eles vão agir dentro da célula, na mitocôndria. A mitocôndria hoje a gente sabe que é uma das grandes fontes da nossa vida saudável. Ter uma mitocôndria funcionante faz com que nós tenhamos mais energia. A mitocôndria tem N outras funções, né? A energia é mais conhecida, mas ela tem outras funções. Então eles vão agir junto da mitocôndria, fazendo com que ela melhore sua função. Esses aí são mais de longevidade, né? Aí você tem outros, o GHCU, aí você vai ter uma substância que nós já produzimos também, nós já produzimos a substância, vai aumentar, você vai melhorar a qualidade de pele e por aí vai. Aí tem vários outros, você tem o TB500, por exemplo, que melhora articulação, tendão, menos dor, menos, né? Você tem o CJC, que você pode usar junto com o ipamorelin, que aí você pode fazer uma combinação de peptídeos. Mas lembrando que, né, peptídeo, essas coisas, eles têm que ser a cereja do bolo, né? O peptídeo ele vai funcionar se você tiver um paciente que mereça o peptídeo. O paciente tem que merecer. Se você sair dando para todo mundo, não vai ter resultado ruim, pode até ter alguns efeitos não desejáveis, né? Então, o paciente tem que estar pronto para isso. Ele tem que ser a cerejinha do bolo. Depois que você acertou esse paciente metabolicamente, níveis inflamatórios, melhorou a inflamação, né, que hoje também fala-se muito como causa das doenças, aí você pode fazer o peptídeo, porque aí você vai ter um resultado bom. Que bacana, doutor. E aí, já? Como é que tá? Já aprendeu? Já viu que eu coloquei você no programa? Quando você me encher saco para ficar parando para comer toda hora, você já sabe que eu vou lembrar do Dr. Marco. É uma gente que viaja muito e às vezes para dos lugares e não tem, é muito excesso de carboidrato, é salgadinho. Se a gente for preparar, vamos dizer assim, o lanche de casa, né, para esses trajetos longos, né? Eu às vezes já a gente vai para Brasília, vai para Santa Catarina, 5, 6 horas de viagem. A gente tenta ir, por exemplo, nas fontes de proteína ali. Se tem um espeto ali, alguma coisa que a gente tem, isso com uma fruta, enfim, a gente não toma refrigerante, nada disso.
mas as pessoas têm essa dificuldade. Então, vamos, uma alimentação aí que seja coringa e igual a gente tem maleta de primeiros socorros. O que seria uma alimentação de transição? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é complicada. Eu sei que tem a ver com gosto. É porque você tem que pensar... Tem a ver com gosto, mas é algo que não pode faltar. Você tem que pensar o seguinte, né? O que você está fazendo também, né? E assim, né? Você não pode levar coisas que sejam perecíveis, né? Sim. Tem esse detalhe também, né? Você não vai levar, por exemplo, um ovo para viajar. O whey, por exemplo. O whey eu gosto. Que aí você tem um pote, você prepara. O whey é legal. O whey é bacana. Uma fruta que você pode ter, uma maçã, por exemplo. Maçã é uma fruta muito boa, gosto muito da maçã. Morango também é uma fruta bacana, com um índice glicêmico baixo. Também é bom, mas aí quer às vezes refrigeração, né? Mas dá para levar. Mas o whey é bacana. O whey é bacana. O whey é legal. O whey eu gosto. Porque você pega uma água, né? Aí qualquer uma água gelada você toma. Você pode ter também uma banana, alguma coisa assim que também ajuda. Então assim, o whey, lembrando sempre que o whey, né? Ele é legal se você puder usar para as pessoas normais também, que usam para fins, né? Num fim específico, muito específico. Usar sempre o isolado, né? E, se possível, até o isolado e hidrolisado. Né? Que qual é a diferença? É a absorção. Né? Então, você vai absorver, a partícula é menor e você vai causar menos indigestão. Né? Tem pessoas que com whey ficam estufadas, tem refluxo. Então, o whey, quando ele é hidrolisado e isolado, ou o whey, né? ele causa menos esse tipo de desconforto. Então, é bem legal. Então, se você puder ter um whey junto, o whey é uma coisa que vai te salvar muitas situações. Bom, eu sei que você aí ficou tão impactado com a entrevista como eu, e sei que você tem uma série de dúvidas. Vou deixar aqui, já, o endereço onde está o Dr. Marco, enfim, as redes dele. E a doutora Patrícia só apresenta pessoas fantásticas como o senhor, que nos orienta, né? Eu acho que informação informação de qualidade é o que a gente tem de melhor valor hoje. Eu acho o seguinte, Márcio, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade, tá? Foi um prazer enorme, a Patrícia falamos de você também, então foi um prazer estar aqui com você. Segundo lugar, eu acho que hoje nós temos, nunca as pessoas tiveram tanto acesso à informação. Né? Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem internet, todo mundo tem acesso à informação, ao conteúdo. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho a informação mais confiável, né? Mas assim, que seja uma informação que você possa olhar e falar assim, isso eu posso fazer, isso eu consigo fazer. Também de recorte. Exatamente. Então, sempre que eu acho que uma das funções do médico, né, ou do profissional de saúde como um todo, né, não só médico, é de levar eu sempre tive uma vontade grande de fazer isso, porque às vezes você dá dicas em alguma palestra que você vai, ou em alguma situação como essa nossa aqui, você dá algumas dicas que são pequenas, não são dicas que vai despender de muito dinheiro, de nada, precisa fazer isso. Não, dicas às vezes pequenas, que mudam o contexto de muita coisa na vida das pessoas. Então, você levar uma informação legal para as pessoas, eu acho que é uma função sua como repórter, né? E parabéns pelo seu trabalho, mas nossa também, né? De poder fazer isso. Então, eu te agradeço muito a oportunidade. Imagina. Obrigado. Prazer e não sai mais, né? Já aprendeu, você vai comer direito já na estrada, viu? Beijão para a gente. Obrigado, tchau.